Saudações, sejam bem-vindos a mais uma aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, realizado na Casa Espírita Nosso Lar. Hoje estudaremos o módulo 17, A Perfeição Moral, roteiro 2, Conhecimento de si mesmo. E logo de início, precisamos nos deparar com o questionamento trazido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec indaga qual o meio mais prático, o meio mais eficaz que se tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E a espiritualidade lhe apresenta a seguinte resposta: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Nessa resposta, a espiritualidade se refere a Sócrates, a quem era tido como o homem mais sábio da época. E relata a história que Sócrates, no oráculo de Delfos, teria apresentado essa frase, conhece-te a ti mesmo, que inclusive estaria grafada em uma das entradas, em um dos pórticos do oráculo de Delfos. Portanto, o caminho de conhecer a si mesmo é o primeiro passo para se buscar a elevação, se buscar um melhoramento, sabendo que isso é um processo individual. Conhecer a si mesmo é não só um passo muito difícil, como também o primeiro passo. E ele é um passo difícil porque muitas vezes temos dificuldade em olhar para nossa individualidade, sem fazermos comparações, sem buscarmos parâmetros que não estejam em condição de serem tidos como piores que nós. Muitas vezes, quando fazemos a comparação, não é a comparação no sentido de nos melhorarmos, e sim de nos sentirmos melhores em relação aos outros. Então, o conhecer-se a si mesmo é fazer uma análise sem comparação, sem ficar buscando parâmetros para apaziguar nossa inferioridade, para alimentar nossa vaidade e nosso orgulho. Conhecer-se a si mesmo é perceber-se de maneira humilde, de maneira serena, onde estão os meus problemas, onde estão os meus defeitos, o que eu tenho de bom, o que eu posso melhorar. E assim, fazendo essa análise fria, segura e imparcial, se chegar aos caminhos necessários para o nosso melhoramento, para a nossa reforma íntima. Na mesma questão 919, que seria 919A, um complemento do 919, há um longo texto de Santo Agostinho em que ele comenta sobre o que seria necessário, quais seriam os passos para conhecermos a nós mesmos e para nos melhorarmos. Em um dos trechos dessa mensagem, Santo Agostinho diz: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Santo Agostinho, então, nos dá uma fórmula que era usada por ele, a de todo dia, ao final desse dia, ele se indagar a sua consciência. O que ele fez? O que ele fez de bom? O que ele fez que tivesse prejudicado alguma outra pessoa, ou tivesse magoado ou ferido outra pessoa, para assim poder traçar aquilo que ele precisava corrigir em si mesmo. Kardec faz o seguinte comentário na questão 919. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. É importante observar aqui que realmente, às vezes temos a percepção de nossos erros,
quando os fazemos e conseguimos avaliar friamente, de maneira serena, onde falhamos. Mas, na maioria das vezes, nem sequer percebemos ou conseguimos entender que falhamos, porque não realizamos essa indagação que Santo Agostinho nos sugere. Muitas vezes passamos o dia, nossas atividades, nossa rotina e não conseguimos alcançar aonde deixamos de atender ao próximo, aonde ferimos o próximo, aonde deixamos de praticar o amor e a caridade. E Kardec continua comentando que a forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. A interrogação, exige respostas categóricas, por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Veja aqui que Kardec nos sugere fazer perguntas, e perguntas bem simples, bem diretas, perguntas que não exijam grandes reflexões, e simplesmente indagar. Fiz o bem, fiz o mal, nesse fato do dia eu agi bem, agi mal, e fazendo essas indagações, corrigir aquilo que recebemos a resposta não. Se ao fazer as indagações, ao analisar a situação como um espectador e não como coadjuvante ou como ator da cena, poderemos dizer se agimos alinhado às leis divinas ou agimos distante das leis divinas. E fazendo essa análise, com perguntas bem simples, conseguiremos saber se estamos realmente trilhando o caminho do bem ou o caminho do mal, porque sabemos que o bem é justamente o cumprimento da lei de Deus, e o contrário, que é o mal, é o afastamento das leis divinas, é o não atendimento às leis divinas. Assim, consoante deflui desses ensinamentos, é o conhecimento de si mesmo, o primeiro passo para que o espírito possa atingir a perfeição moral. O processo de renovação para o bem é longo, pois que depende do esforço de vontade de cada um no sentido da sua autoeducação, mas inevitável, de acordo com a lei do progresso a que todos os seres estão submetidos. Aqui, nós precisamos compreender que o conhecimento de si mesmo é um primeiro passo e um difícil passo, diga-se de passagem, mas sem ele não conseguiremos atingir aquilo que nós desejamos, que é a nossa perfeição moral, a nossa elevação. Esse processo não é um processo instantâneo, e por isso que nós não precisamos também nos autopunir por percebermos ainda a existência de sombras que se debatem em nós, porque esse processo é um processo longo, e é um processo que não se resolve numa única jornada reencarnatória. Lógico que precisamos fazer o possível para progredir o que estiver ao nosso alcance, mas também não precisamos nos menosprezar. Precisamos ter apenas a serenidade e a humildade de perceber aquilo que ainda nos é sombrio, que ainda nos afasta da luz divina. E tendo essa percepção, realizar o processo de autoconhecimento e de melhoramento desses aspectos que ainda nos são longe daquilo que Jesus nos ensinou. Caberá então, nesse processo de autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, o esforço para identificar essas mazelas e o trabalho contínuo para a sua correção. Não é possível do dia para a noite, eu diria que nem mesmo numa única jornada reencarnatória, fazer toda a depuração que nos é necessária. Trazemos muitas mazelas, algumas delas de vidas passadas, e vamos trabalhando paulatinamente com a certeza de contar com a misericórdia de Deus para a correção dessas mazelas. O que não podemos é nada fazer, ou ainda deixar de realizar esse autoconhecimento
com medo de se deparar com as nossas sombras. As nossas sombras estão conosco, fazem parte ainda da parte não depurada do nosso espírito. E, portanto, a única pessoa capaz de realizar essa depuração somos nós mesmos. Podemos fazer isso pela dor, passando processos dolorosos de resgate, mas podemos fazer isso também conforme a orientação dos espíritos superiores, através do autoconhecimento. E com esse autoconhecimento, seguindo o conselho de Santo Agostinho, fazendo uma análise dia a dia da onde falhamos e do que podemos fazer para nos melhorar. Victor Hugo escrevia no Post-Scriptum de Ma Vie, da minha vida: é dentro de nós que devemos olhar o exterior. Inclinando-nos sobre este poço, o nosso espírito avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, no mundo imenso. A metáfora usada aí por Victor Hugo ela é muito pertinente, porque se nós fizermos esse exercício do autoconhecimento, veremos ainda que nosso espírito ainda é um ponto distante. Por quê? Porque ainda habita mais escuridão do que luz. Por isso que ele faz essa comparação de ser como se nós olhássemos para um poço e enxergássemos nosso espírito lá no fundo daquele poço, lá distante, num reflexo quase imperceptível da nossa imagem na água no fundo do poço. Mas é porque ainda somos mais sombra do que luz. Ainda estamos mais apegados à matéria do que à espiritualidade. Por isso, ainda estamos longe de ter a percepção plena do que nosso espírito pode ser. Porque, na verdade, esse caminho é o caminho para chegar à condição de espírito puro, e ainda estamos ainda na de espíritos imperfeitos. Se nós nos esforçarmos, vamos cada vez mais diminuindo a profundidade desse poço falado por Victor Hugo. E ao diminuir essa profundidade, vamos cada vez mais ter a visão perfeita daquilo que verdadeiramente somos. E somos filhos amados de Deus. E nesse processo de autoconhecimento, nós vamos diminuindo essa distância entre a percepção real do que Deus quer para nós, para aquilo que nós somos, porque ainda estamos muito distantes do que Deus espera de nós. Mas essa jornada é a jornada de evolução do espírito, que surge simples e ignorante, até chegar à condição de espírito puro. Para que possamos, entretanto, realizar esse encontro com nós mesmos, com vistas à perfeição, é necessário, em especial, aprender a disciplinar o pensamento. O pensamento é energia. Aquilo que pensamos, de certa forma, se concretiza no mundo espiritual através de parâmetros energéticos. Se pensamos o bem, estamos plasmando o bem. Se pensamos o mal, estamos plasmando o mal. É lógico que a nossa ação depende do pensamento e da vontade. Podemos pensar no mal e não fazê-lo, ou seja, controlamos a vontade para que o mal não se manifeste através de nós. Mas haverá um momento na nossa jornada, que é justamente o ápice dessa evolução, em que não teremos pensamentos maus. Então, o próprio vigiar o pensamento exige de nós esse esforço, porque passa pelo nosso melhoramento. Porque se nós controlarmos o nosso pensamento, nós controlaremos a vontade e não teremos a ação. Ainda hoje nos debatemos porque nossos pensamentos eles atuam de forma desvairada, de forma desorganizada, de forma que muitas vezes nos pegamos com pensamentos que não queremos ter, mas haverá um momento em que com o nosso pensamento, e isso significa a limpeza energética, nosso pensamento será numa única direção, na direção do bem. Ainda hoje, não conseguimos agir dessa forma, exatamente pela nossa inferioridade moral.
Por isso que é importante nós compreendermos que o próprio treinamento, digamos assim, do pensamento, o próprio burilamento do pensamento é necessário nessa jornada do autoconhecimento, de conhecer-se a si mesmo. Porque o pensamento, como diz André Luiz, lá na obra Evolução em Dois Mundos, plasma, constrói uma realidade. E aí temos aqui a fala de Leon Denis na obra O Problema do Ser e do Destino e da Dor, onde ele fala o seguinte, que o pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico perispírito é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo o ideal que a que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. O que ele quer dizer aqui é exatamente o potencial criador do pensamento que eu acabei de comentar, que está na obra Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. A forma como pensamos fará com que nós vivenciemos o que está à nossa volta. Se nós olharmos para as situações com o olhar alegre, o olhar do amor, do bem, da caridade, todas as situações da vida se aparecerão para nós, por mais adversas que sejam, como situações positivas. Se nós olharmos sempre tudo negativamente, até mesmo momentos felizes serão tristes momentos, porque apenas nos apegaremos àquilo que não foi positivo, aquilo que não contribuiu para o resultado ali bom. É como se nós estivéssemos numa grande festa, que é a vida, mas nós só nos apegássemos àqueles pequenos problemas que acontecem em qualquer festa. Aquela situação do garçom que demorou a passar na mesa, aquela situação, né, da decoração ali que alguém esbarrou e caiu, e que precisa ser remontada, que precisa ser reajustada, e tudo acontecendo à nossa volta, a alegria, as coisas boas acontecendo, mas nosso foco apenas captando pequenos problemas e deixando com que tudo de bom que está à nossa volta tenha representatividade, porque apenas nos apegamos nos pequenos problemas, nos pequenos detalhes. E é por isso que Leon Denis nos faz essa orientação, o de que é nosso pensamento que vai nos posicionar na nossa condição de caminho para o bem ou ainda de sombra no mal. Porque o pensamento é o início do processo. Toda ação, para ela ser realizada, ela precisa do pensamento. Porque é o pensamento, quando ele se alia à vontade, ele é impulsionado pela vontade para a ação. Então, é por isso que ele nos diz, Leon Denis, que toda vez que nós começamos a plasmar pensamentos e fazemos isso continuamente, nós vamos impregnando em nosso perispírito ou situações positivas ou situações negativas. Por isso que ele diz que a alma se enobrece, embeleza, ou então cria uma atmosfera sombria. Ou a alma, então, ilumina a sua luz, ou ela vai se tornando cada vez mais penumbra, cada vez mais sombra, cada vez mais escura, porque justamente a escuridão é a ausência da luz. Então, os bons pensamentos, e aí o conhece-te a ti mesmo, os bons pensamentos, eles vão fazendo com que nós criemos, então, uma atmosfera em torno de nós positiva. Por isso que ele diz aqui que esse nosso pensamento ele vai se impregnando
no nosso perispírito e vai criando um modelo mental a toda a nossa volta. Quem nunca percebeu ao chegar no lugar e sentir que aquele ambiente é um ambiente muito bom energeticamente, desculpe, muito bom energeticamente, ou que aquele ambiente não nos faz bem, nos faz sentir ali tristes, nos faz sentir de uma maneira desconfortável. Isso por quê? Porque o pensamento das pessoas que ali estão ou que por ali passaram vai se impregnando naquela psicosfera. E quando nós passamos, nós somos antenas. E nessa condição de antenas vamos conseguindo perceber esses pensamentos. Se nós vigiarmos o nosso pensamento e tivermos um pensamento elevado, um bom pensamento, esses outros pensamentos, essas outras energias, podemos dizer assim, porque o pensamento é uma energia, elas não vão nos perturbar, porque nós não entraremos em sintonia com esses pensamentos perturbadores. E ao contrário, nós estaremos ajudando a mudar essa psicosfera. Ao contrário, quando nós carregamos esses pensamentos, acabamos afetando quem está à nossa volta. E as pessoas podem acabar entrando em nossa sintonia e sendo também impregnadas e passando também a multiplicar esses pensamentos. Isso é fácil perceber quando a gente entra no ambiente da casa espírita. Quando entramos no ambiente da casa espírita, nos deparamos com o quê? Com um ambiente que nos toca profundamente, que nos dá serenidade, que nos dá um sentimento de leveza. Por que isso? Por que nós, quando entramos ali, começamos a sentir essa leveza, essa serenidade, essa alegria de estar num local que nos faz bem? Porque justamente a psicosfera, a ambiência ali é preparada assim. A espiritualidade que cuida do funcionamento da casa, que dirige no plano espiritual a casa, organiza energeticamente aquele ambiente de maneira que as pessoas, até ao se aproximarem dele, já são auxiliadas com essa energia, que é fruto do pensamento exatamente dessas criaturas superiores, desses espíritos superiores que estão ali mantendo a ambiência, a psicosfera positiva da casa. Então, isso só reforça que o pensamento ele é um fator importante até nesse processo de autoconhecimento. Assim, não há progresso possível sem a observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Leon Denis, na mesma obra, então, conclui que falar em progresso moral é falar no esforço desse autoconhecimento e no esforço também de perceber aonde estamos colocando o nosso pensamento, em que estamos dirigindo o nosso pensamento, porque a direção de nosso pensamento será a direção em que estaremos. Se nós dirigirmos nosso pensamento para o bem, nós estamos caminhando para o bem. O contrário também é verdade. Se a todo momento eu carrego pensamentos de revolta, de indignação, de raiva, de rancor, de ganância, de egoísmo, esses pensamentos apontam para onde nós vamos. Porque pensamento se alia à vontade que chega à ação. Tudo começa no pensamento. Então, nesse processo do conhece a ti mesmo, além daquela reflexão que conversamos há pouco, que Santo Agostinho nos sugere na questão 919A do Livro dos Espíritos, precisamos também trazer a reflexão de nossos pensamentos, porque nossos pensamentos plasmam a realidade em que vivemos. Cabe-nos exercitar a disciplina do pensamento. Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços. Sabe que tudo o que de bem e bom desejar há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente, ou na atualidade ou na sede das suas existências, quando o seu pensamento se puser de acordo com a lei divina. E é nisso que se verifica a palavra celeste.
a fé transporta montanhas. Nos fala aqui Leon Denis, então, que esse esforço no melhoramento, esforço na reforma íntima, que passa pelo autoconhecimento, ele passa também pelo esforço na vigilância do pensamento, pelo esforço no direcionamento do pensamento em situações boas, em bons pensamentos, porque aonde colocamos nosso pensamento, ali estaremos. Por isso que o conhece a ti mesmo passa exatamente por essa percepção. Em que pensamos? Nossos pensamentos estão mais alinhados com o bem ou mais alinhados com o mal? Será que nas situações em que eu sou provado e estamos todo dia, cotidianamente, vivenciando provas, nessas provas eu consigo manter a minha serenidade e meu pensamento voltado para o bem, ou qualquer rusga, qualquer situação contrária já me leva a um pensamento negativo? Esses pensamentos é que vão, na síntese deles, indicar a nossa direção. E se nós percebermos que nossos pensamentos estão majoritariamente nos levando para o lado do mal, o lado negativo, é preciso, então, nesse exercício de autoconhecimento, começar a fazer a inversão desses pensamentos. Assim que o pensamento me levar para um aspecto da sombra, é preciso que eu o corrija imediatamente e me impulsione, me posicione com pensamentos para o lado do amor, para o lado da caridade. E na conclusão, vamos ver um texto de Emmanuel, da obra Pensamento e Vida. Conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. A educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só a força de instrução que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Emmanuel, aqui então, nesse texto, que é um trecho do texto da obra Pensamento e Vida, nos mostra que o caminho desse autoconhecimento é um caminho que passa pelo esforço próprio. Cada um de nós faremos na nossa intimidade, no fundo de nossa alma, esse exercício de olhar para si. E olhar para si, como eu já coloquei, amorosamente, mas também humildemente. E olhando, perceber aonde estão ainda as sombras que nos colocam em dificuldade, que nos distanciam de Deus. E percebendo essas sombras, compreender que o primeiro passo para vencê-las está em adotar comportamentos internos e comportamentos que passam pelo próprio pensamento, porque é através do pensamento é que nós chegamos à realidade. Então, se nós começarmos a corrigir esses pensamentos, a reajustá-los, a reorganizá-los, conseguiremos também atingir o nosso progresso espiritual, atingir a nossa evolução. A busca, então, da perfeição moral, trazida por esse roteiro que nós estamos estudando, passa pelo autoconhecimento. E passa, nesse autoconhecimento, pela identificação de nossas falhas cotidianas. Mas, para corrigir essas falhas cotidianas, além de praticar a humildade e a resignação, de pedir perdão pelas faltas que cometeu, é preciso também que nós tenhamos o esforço de perceber
que nossos pensamentos é que levam a esses resultados e perceber que a ambiência que nós construímos, ela é erguida através do pensamento. E, portanto, é preciso, nessa busca do autoconhecimento e desse melhoramento, perceber que o resultado melhor, o progresso, depende única e exclusivamente de nós. É lógico que buscamos informações, buscamos orientações, estudamos, e isso nos auxilia no processo, mas é apenas um auxílio. Não podemos nunca esperar que o outro nos transforme, porque a transformação que o outro fará em nós, ela muitas vezes não surtirá o efeito, porque basta nós não alinharmos o nosso pensamento. Porque, por mais que o outro queira nos modificar, se nós mantivermos o nosso pensamento, modificação nenhuma ele fará. É preciso, então, perceber que, ainda que tenhamos pessoas que nos auxiliam nesse processo de melhoramento, o grande artífice, o grande arquiteto da reforma íntima somos nós mesmos. Com isso, encerramos o nosso estudo dessa semana. Muito obrigado a todos pela atenção. Desejo que esse estudo auxilie no aprendizado e nas reflexões de cada um. Fique com Deus, fique em paz, muita e muita luz para todos.